Olá, que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Oi, tudo bem? Quero falar uma coisa importante para você. Se você estiver passando por algum problema, ou conhece alguém que esteja passando por algum problema e gostaria de tentar auxiliar, tentar arranjar um meio de ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um programa nosso, né, de auxílio, que pode ser, que é um auxílio espiritual, e que você pode escolher a modalidade, né, de ajuda. Pode ser tanto um tratamento vibratório, quanto um atendimento fraterno. Para isso você vai enviar para o nosso e-mail, cepulsosdeamor, né, @gmail.com, uma descrição do problema, o nome da pessoa, né, o nome tem que ser completo, e a data de nascimento também da pessoa, e dependendo do caso, precisa saber o endereço para onde vai ser enviado o tratamento vibratório, porque a gente não se conhece pessoalmente, não tem como se te fazer uma ligação por esse fato de se conhecer mentalmente, pessoalmente. Então precisa do endereço para que seja enviado esse trabalho vibratório. Aí você manda um e-mail para nós, né, a gente vai dar o prazo, né, de quando a gente vai fazer o trabalho, e aí você deverá estar preparada no momento adequado para receber esse tratamento vibratório, que por natureza ele já é feito à distância, tá? Se for um problema que não é de saúde, que não é problema de doença, não é nada desse tipo, e é um problema pessoal, basta descrevê-lo e nós vamos procurar o nosso atendimento fraterno. Então a gente vai enviar para você, né, uma resposta de acordo com o caso que você nos passou, tá bom? Então entre em contato conosco. Se você conhece o problema de outra pessoa e quer ajudar essa outra pessoa, também faça a mesma coisa, tá? E vamos aí trabalhando aí a nossa espiritualidade, tá bom? Tchau. Hoje, ainda no capítulo 2 do livro 4, nós vamos para o item Duração das Penas Futuras. Questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? Resposta. Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e sua bondade. Questão 1004. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta. Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento, o estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Esta resposta está aqui autografada aqui, São Luís, o espírito de São Luís, que aliás ele aparece várias vezes aqui, né? Questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? Resposta. Parece-lhe ainda mais longo. O sono não existe para ele. Não é senão para os espíritos que atingem um certo grau de depuração que o tempo se eclipsa.
por assim dizer, diante do infinito. Então, o que está dizendo aqui, né? Que na condição de espírito, pelo fato de não se ter 8 horas de sono, né? O espírito vive um contínuo, né? Um tempo contínuo, e esse tempo vai se abreviar, né? Ser mais curto, quanto mais depurado ele for. Questão 1006. A duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Resposta: sem dúvida. Se for eternamente mal, quer dizer se não deva jamais se arrepender, nem se melhorar. Ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Ele não os criou senão simples e ignorantes, e todos devem progredir num campo mais ou menos longo segundo sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como a crianças mais ou menos precoces. Contudo, ela vem cedo ou tarde, pela irresistível necessidade que o espírito experimenta de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina essa duração aos esforços do espírito. Ele não lhe tira jamais o seu livre arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Novamente, São Luís. Questão 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Resposta: há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio, mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode se tornar adulto. Novamente, São Luís. Questão 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhe são impostas por um tempo dado? Resposta: sim, as penas podem ser-lhe impostas por um tempo, mas Deus, que não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento, e o desejo de melhorar-se não é jamais estéril. São Luís. Bom, questão 1009. Segundo esse entendimento, as penas impostas não o seriam jamais pela eternidade? Vamos ver a resposta. Interrogai vosso bom senso, vossa razão. Perguntai-vos se uma condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria a negação da bondade de Deus, que é, com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos em relação à eternidade. Eternidade. Compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança por algumas faltas. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Que os antigos tenham visto no Senhor do Universo um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe na sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e a vingança infinita. Dizeis que antes de tudo ele é justo e que o homem não compreende sua justiça, mas a justiça não exclui a bondade. Ele não seria bom se consagrasse penas horríveis, perpétuas, à maior parte das suas criaturas. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação da justiça, se não lhe tivesse dado os meios de compreendê-la. Aliás, não é o sublime da justiça, unida à bondade, fazer depender da duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Aí está a unidade desta palavra, a verdade desta palavra. A cada um segundo suas obras.
Aqui quem participou do podcast foi o Santo Agostinho, tá? A resposta do Espírito Santo Agostinho. Ainda continua aqui, mas antes da continuação, vamos fazer uma pequena reflexão para a gente não acabar esquecendo. Veja que aquilo que eu sempre falo, né? O homem criou Deus à sua imagem. Então, todos os deuses que você tem aí vamos passar pela Igreja Católica, né? Que é aquela que a gente aprendeu desde criancinha. Aquele Deus lá, pregado na Bíblia, é um Deus, como ele explicou aqui, vingativo, né, que manda os caras tomar uma terra em nome dele e tal, e fazer sacrifício. Então, todas aquelas coisas são emprestadas, como diz aqui, né, da mente do homem. Né? E é claro que quem escreveu aquilo não tinha nenhuma inspiração a não ser o seu próprio íntimo. Ah, não, foi a palavra de Deus que o fez escrever aquilo. Não, não foi. Foi seu íntimo que fez aquilo, né? Ou de uma coletividade que escreveu, não sei, a gente nunca sabe, né? Ah, as escrituras, sim, significa que está escrito. Quem as escreveu e quais as intenções daquela escrita, a gente não tem muito certo, né? Por mais bons que sejam os métodos dos historiadores. Mas a questão aqui então você poderia dizer, né? Ah, não, mas o Deus que Jesus pregou, foi o Deus que ele imaginou. Mas você poderia também falar isso, da mesma proporção que eu falei agora, né? Mas se foi isso, então ele estava cheio de razões, né? Cheio de motivos para nos fazer crer que o caminho é o bem, é o amor, é a bondade, é a caridade, é a misericórdia. E é claro que a punição deve existir nisso, porque ela é uma forma de correção. Mas qual correção, né? Qual punição é lógica se ela não fizer uma correção? Ela tem que promover uma correção. Né? Que nem eu digo lá na minha historinha, lá, né? Quando Xangô fala sobre a justiça, né? Ele fala que a justiça não, ele fala que a punição só tem sentido se ela corrige o erro. Né? Então, consertar um erro causado é a punição. Ponto final. Qualquer coisa fora disso é vingança. Né? Então, a gente tem que entender, né? E me parece que isso aqui é grande mensagem também colocada aqui por Santo Agostinho. Aí veio o comentário de outro espírito, é o Lamenais, não sei se é assim que pronuncia, ou Lamenai, não sei. Sinceramente, não sei. Ele diz o seguinte, ou isso aqui foi extraído e acrescentado, né? Porque também tem a consideração de Platão. Vamos escutar então Lamenai. Interessai-vos por todos os meios que estão em vosso poder em combater, em destruir a ideia da eternidade das penas. Pensamento blasfematório, contrário à justiça e à bondade de Deus. A mais fecunda fonte da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiu as massas depois que sua inteligência começou a se desenvolver. O espírito, em vias de esclarecer-se, não fora senão mesmo desbastado. Dela cedo compreendeu a monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então falta-lhe raramente confundir no mesmo ostracismo a pena que revolta e o Deus ao qual atribui. Daí os males inumeráveis que se precipitaram sobre vós e aos quais viemos vos trazer remédio. A tarefa que vos assinalamos vos será tanto mais fácil quanto as autoridades, sobre as quais se apoiam os defensores dessa crença. Têm todas evitado de se pronunciarem formalmente, nem os concílios, nem os pais da Igreja decidiram essa grave questão. Se, segundo os próprios evangelistas, e tomado ao pé da letra as palavras emblemáticas do Cristo,
Ele ameaçou os culpados com um fogo que não se apaga, com um fogo eterno. Não há absolutamente nada nessas palavras que prove tê-los condenado eternamente. Pobres ovelhas desgarradas, sabei pressentir junto a vós o bom pastor que, longe de vós querer banir para sempre de sua presença, vem ele mesmo ao vosso reencontro para vos reconduzir ao aprisco. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário, voltai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende o braço e se mantém sempre pronto para festejar vosso retorno à família. Então, esse é o comentário do Espírito Lamennais, né? Agora vamos para um comentário aqui de Platão, né? Não sei se Platão aparece aqui como um espírito ou apenas uma conclusão aqui que foi colocada mais tarde, né? Platão, então. Guerras de palavras. Não fizestes verter bastante sangue? É preciso, pois, ainda reacender as fogueiras? Discutem-se sobre os temas eternidade das penas, eternidade dos castigos. Não sabeis, pois, que os entendeis hoje por eternidade? Os antigos não entendiam como vós? Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, descobrirá nelas que o texto hebreu não deu a palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por suas penas sem fim, irremissíveis à mesma significação. Eternidade dos castigos compreende a eternidade do mal. Sim, tanto que o mal exista entre os homens, os castigos subsistirão, e é no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. A eternidade das penas, portanto, não é senão relativa e não absoluta. Dia virá em que todos os homens se vestirão pelo arrependimento com a túnica da inocência, e nesse dia não mais haverá gemidos e ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada. É verdade, mas tal é um presente de Deus e, como essa ajuda da razão, não há um só homem de boa fé que compreenda de outro modo a eternidade dos castigos. A eternidade dos castigos. Como? Seria preciso, pois, admitir que o mal fosse eterno. Só Deus é eterno, e não poderia criar o mal eterno. Sem isso, seria preciso lhe arrancar o mais sublime de seus atributos, o soberano poder, porque não é soberanamente poderoso quem pode criar um elemento destruidor de suas próprias obras. Humanidade, não mergulhes, pois, mais teus melancólicos olhares nas profundezas da terra para aí procurar os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Então, Platão também está reforçando a ideia de que a crença na existência do Deus, né, a crença na existência do castigo coerente, né, da prova da prova expiatória, né, porque ela que vai fazer com que a pessoa mostre sua remissão, né, seu entendimento da sua falta. Então tem que ter essa coerência, né? Não podemos admitir que Deus criaria uma coisa que eternamente fosse punir a pessoa, né? E, portanto, uma única falta fizesse com que aquele espírito se perdesse, né? E por sua eternidade ficasse eternamente pagando uma pena, né? A verdade é que a pena é tão duradoura quanto for a mentalidade errada, né? A mentalidade for inadequada à vontade de Deus. Então, enquanto ela estiver inadequada, ela estará sempre colhendo, né, uma punição pela coisa que ela está fazendo. A gente não pode deixar de lado, né,
quer dizer, não é que não pode deixar de lado, eu não consigo deixar de lado a ideia de que, à medida que você vai se recuperando, vai se redimindo, né, vai se melhorando, tantas outras penas que você poderia ter, né, decorrente daquela falta, também vão se extinguindo. E agora você já não, você começa a praticar alguma coisa cuja colheita, né, cuja colheita você pratica, seja verbalmente, seja ou por ação mesmo, você mentalmente você começa a colher já bons frutos, e os bons frutos implicam na subtração, né, de penas, né, das mais suaves penas vão sendo subtraídas, vão desaparecendo, porque você começa a fazer coisa melhor, né? E aí a velocidade, o tempo, né, que é a questão aqui, esse tempo vai se abreviando, tanto maior for a ação em função do bem, né, em função da recuperação do mal praticado, né? Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria